Olá pessoal, vamos então trabalhar aí alguns conceitos nessas três questões aqui. A Alexandra pergunta: por que o valor líquido dos IPCAs com juros é menor do que o valor investido? Acho que aqui o celular aqui atrapalhou a vida, né? Bom, assim, essa afirmação ela não é verdadeira só para o Tesouro IPCA com juros, mas para todos os títulos, especialmente nos primeiros dias de investimento, tá? Porque o que é o valor líquido? É, o, é o valor bruto do investimento, menos imposto de renda, menos taxas, tá? Nos 30 primeiros dias tem o IOF, que é cruel demais, né? Ah, no caso dos primeiros dias, primeiros 6 meses, tem a batida muito forte do imposto de renda, 22,5%, em cima do rendimento, do lucro, né? E, e também tem a marcação a mercado. Mas eu creio que essa dúvida aqui se refere à taxa, né, de troca, né? Quando você vai vender de volta para o Tesouro Nacional, tem um spread, né? A gente já mostrou algumas vezes no canal, deixa eu colocar a tela do Tesouro aqui. Então, pessoal, isso aqui é a tabela dos preços através dos quais a gente compra, tá? Vamos pegar sempre preço unitário para ver o preço cheio do título. Investir, resgatar, ó. Investir, resgatar. Investir, eu compro. Resgatar, eu devolvo, eu vendo, tá? Vamos pegar só o IPCA 26 para mostrar para vocês, tá? 3.029,20 eu compro. Eu resgato, eu vendo de volta pro Tesouro. 3.013, tá? 3.013 resgate, compra por 3.029, ou seja, R$ 16 de imposto embutido, certo? Porque você está devolvendo o título para o Tesouro, você está devolvendo ele com uma taxa de rentabilidade maior do que a que você comprou. Se fosse possível comprar e vender no mesmo momento, tá? Mas não é, certo? Olha aí, ó, 5,38, certo? E olha só, os IPCAs, ó, já a 5,76, ó. 5,76 e 55 para quem for devolver, né? Então vejam que nesses momentos atuais o resgate antecipado, além dele estar cruel pela questão da marcação a mercado, tem essa taxinha a mais aí, que é um imposto embutido, que se chama spread. A maioria das pessoas trata isso como spread, tá? Então, e acontece no Tesouro Selic também. Só para relembrar a história, né? O Tesouro Selic tinha uma taxa de resgate de 0,04% a mais. Hoje é 0,01, tá? Porque justamente lá em 2018, se não me engano, ou comecinho de 19, comecinho de 19 talvez, quando foi lançado o Selic 25, eu fui uma das pessoas que apontou isso, que o Selic 25 estava muito sobretaxado e não valia a pena, certo? E aí houve tanta discussão, houve tanta repercussão, porque várias pessoas perceberam isso também. Não vou dizer que eles me copiaram, não. Eles também perceberam, as pessoas são capazes de perceber. E aí houve muitas críticas aí pro Tesouro Direto, e aí eles resolveram reduzir para 0,01. Então, se você comparar no Tesouro Selic aqui, ó, também tem essa taxinha, né? Olha aqui, ó, 0,06 e 0,21. Vamos ver no resgate, o 24, 007, e o outro deve ser 0,22, ó. 27, 0,22. Tá ali, ó, 007, 0,22. Tá? Então, mas eu tenho a impressão que a sua pergunta é com relação aos primeiros dias do investimento, tá? Isso é válido para todos, para os prefixados também. Marcelo, vale a pena sair dos pré a 7 e pouco e investir em IPCA? Segundo o vídeo, não vale a pena. Então, pessoal, olha só, a gente acaba falando muita coisa e talvez não fique tão fácil assim de entender, né?
O que eu falei aqui no vídeo, principalmente, é o seguinte: se a parcela, se o percentual de perda for muito pequeno, pode valer a pena, tá? Você sair com pouco prejuízo, 0,5%, 1%, tá? Agora, se o prejuízo for mais considerável, tá? Eu não vejo por que realizar prejuízo, certo? Se a gente tem um prazinho ainda no prefixado e em 2023 a coisa pode mudar de figura, certo? Pode ser que a Selic faça um desenho descendente novamente, como foi aí, por exemplo, ao longo de 2016 e 2017, em que a Selic caiu de 14,25 para 6, 6,5, né? E os títulos tiveram uma supervalorização. Todos eles, menos o Selic, né? Todos eles. Então, isso vai acontecer de novo no futuro. A gente só não sabe exatamente quando nem com qual intensidade. Mas se a gente tiver por base assim, o que o Banco Central publica, né, que para 2023 se espera aí uma Selic na casa dos 8% de novo, vamos assumir assim, vamos dar uma margem de erro para eles, de um ano para mais, um ano para menos, tá? Então, 2024 pode ser que esteja em queda, e aí vai ter aquele bárbaro ganho de marcação a mercado em todos os IPCAs, em todos os prefixados, certo? E aí quem vendeu pode até se arrepender, né? Então, pessoal, tem que ter muita calma, viu? Tem que ter muita calma, tem que analisar todos os cenários, e aí eu acho que a melhor forma de você se manter calmo nessa situação do prefixado é não investir demais. Investiu demais no prefixado e deu errado. Bom, então reequilibra a carteira com aportes novos em Tesouro IPCA e faça com que daqui para frente a parte maior seja em Tesouro IPCA. Pessoal, conceito do escudo, né? Conceito do escudo protetor. Vamos mostrar isso de novo, tá? A gente já falou muitas vezes no canal desse escudo, mas de vez em quando o pessoal esquece. Pessoal, o que eu considero um escudo protetor? É o seguinte: o conceito do escudo protetor é se o meu prefixado, por exemplo, vai pagar menos do que a inflação média de todo o período até o vencimento. Veja bem, não é a inflação de 12 meses que já passou, que tem muita gente que está usando essa inflação como igual para os próximos 12 meses, o que é assim um erro de entendimento dos mais elementares, certo? Mostra que realmente o cara não sabe do que está falando. Então, pessoal, se a inflação do que o prefixado tem embutida, né? Se a inflação real for maior que a do prefixado, eu tenho que ter um Tesouro IPCA que vai ser o escudo para essa eventual perda para a inflação que o prefixado vai ter, que é difícil, viu, pessoal? É difícil o prefixado perder para a inflação no todo do seu investimento, no todo da história, no todo o período. Um ano, um pouco mais, um pouco menos de um ano, perde. Mas no todo é difícil, tá? Então, pessoal, qual é o escudo protetor? Porque aí eu tendo esse investimento junto com o prefixado, no total da minha carteira eu vou ter uma rentabilidade acima, certo? É o IPCA 26, tá? O IPCA 26 é escudo para o prefixado 24 e o prefixado 26, tá? E o Tesouro IPCA com juros 30 é o escudo para o prefixado 31. Então, o que eu sempre falava no canal, acho que eu vou voltar a repetir isso mais vezes para o pessoal pegar esse conceito e fixar bem, é o seguinte: quer investir em prefixado, invista no mínimo, e o ideal é mais, tá? Uma parte igual ou maior nesse Tesouro IPCA que eu citei, tá? Assim, IPCA 35 pode ser escudo para o prefixado 31. Se você gosta muito do IPCA principal, tá? Arredondando assim com muito boa vontade, né? Com muita parcimônia, arredondando bastante, até pode ser. Mas 4 anos é um prazo meio longo aqui para dizer que um protege o outro. O 30 sim, o 30 protege
contra o 31. E aí, se você tiver pelo menos a mesma quantia financeira em IPCA 30, né, do que no pré-31, ou e de maneira ideal, muito mais no IPCA 30 do que no pré-31, você dorme tranquilo, tá? Esse é o objetivo, tá? Então, pessoal, ó, escudo, tá? O conceito de escudo para os pré-fixados. IPCA 26 protegendo pré-24 e pré-26. IPCA 30 protegendo pré-31 com juros, tá? Vamos ver aqui a pergunta do Marcelo, que sim, Marcelo, vamos respondê-la em vídeo. Eu tenho uma dúvida em relação ao Tesouro Selic, se alguém puder ajudar. Com relação àquela pequena taxa Selic mais X, é melhor aportar quando ela estiver boa ou isso não importa para esse tipo de investimento? Olha, se a gente disser que não importa, tá? Alguém vai dizer, mas e em setembro de 2020? Em setembro de 2020, né? O que aconteceu em setembro de 2020? A taxa pulou, tá? De 0,04 para, acho que o topo foi 0,39, se não me engano, tá? Atingiu aquele pico. E aí o Tesouro Selic, em todos os prazos, teve prejuízo, pessoal, naquele mês, tá? Setembro de 2020. Então, assim, ó, se eu disser que não importa, alguém nos comentários vai jogar na cara. E setembro de 2020, né? Que houve esse prejuízo. Então, pessoal, importa, tá? Importa. Mas numa proporção menor, tá? Numa proporção menor. Naquela época, a Selic era muito pequena. Então, vejam que 2% era a Selic e o impacto foi de 0,04, essa taxinha extra aqui, ó, Selic+, né? Foi de 0,04 para 0,39. Então, quer dizer, 0,39, tá? Vejam bem o que eu vou falar. 0,39 é praticamente 20% de 2%. Eu sei que é confuso, tá? Mas, veja, a porção extra, tá, da rentabilidade do título inteiro, a porção extra era muito forte com relação à taxa Selic. E hoje em dia nós temos uma Selic de 10,65, em que essa taxa aqui é praticamente ou quase desprezível, tá? Quase desprezível. Mas assim, ó, então respondendo de maneira exata, aqui, ó, com relação àquela pequena taxa, é melhor aportar quando ela estiver boa? Sim. Ou isso não importa? Com a Selic bem alta, a importância cai muito, 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 tá? Cai muito mesmo. Com a Selic alta. Com a Selic baixa, tá? Que a gente não sabe se vai ter no futuro ou não, essa taxinha ganha mais relevância, tá? Hoje em dia tá praticamente indiferente, tá? Praticamente indiferente. Se essa taxinha eventualmente voltar a subir, ela pode incomodar muito pouco. Por quê? Porque a Selic está alta, certo? Então a Selic vai compensar rapidamente qualquer eventual prejuízo de marcação a mercado. É marcação a mercado? É marcação a mercado. Com essa taxinha muito pequena aqui, tá? E mais uma informação para deixar esse assunto bem completo. Qual dos dois é o mais seguro? Selic 24, tá? Por quê? Porque tem prazo mais curto. Então, se a taxa subir aqui, quando ela sobe num papel de prazo curto, ela não impacta tanto o preço, tá? E qual tem sido, tá, a preferência dos tubarões, pessoal? Aí não é Selic 24 e 27, é Selic 25 e 28. Eles estão, pessoal, comprando só Selic 28, tá? Que está com taxa, acho que é 0,24, 0,26, alguma coisa assim, tá? Dei uma revisada nos vídeos de terça-feira que eu falo sobre os leilões, tá? Os institucionais estão comprando somente o Selic longo, tá? Não estou recomendando, não estou dizendo para imitar, eu estou dando a informação para você e você decide como é que você vai investir aí com base nesse panorama de informações que eu dei, tá? Então, Selic mais curto é mais seguro, só que os institucionais só estão investindo no Selic para eles, do deles, né?
que é 25 e 28, eles só estão investindo no 28. No 25, eles só investiram no leilão de abertura, lá no dia 4 de janeiro. Pasmem, pasmem, tá, pessoal? Então, minha gente, tá aí, ó. 3 perguntinhas ótimas, tá? Quero agradecer aí todos os comentários, a compreensão de vocês com a minha velocidade limitada, né? De responder aí as dúvidas e trazer os conteúdos, tá? Mas quem acompanha o canal sabe que acompanhando esse canal por alguns meses você passa a entender mais de Tesouro Direto do que praticamente, desculpem, tá? 99% aí do restante. Do restante que é publicado. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.